Eu quero falar com vocês hoje, igreja, sobre um câncer que tentou se apossar e tenta se apossar diariamente do corpo de Cristo. E quem aqui é corpo de Cristo? Eu amo ministrar palavras de encorajamento, palavras de relacionamento com o Espírito Santo, porque eu amo viver isso. Eu amo entrar no meu quarto, colocar um fone no meu ouvido, ficar ali adorando, ouvindo a voz de Deus. Todos nós gostamos de momentos de avivamento, é ou não é verdade? Todos nós gostamos de nos quebrantar na presença de Deus, é ou não é verdade? Sabe, só que para ser cristão nós precisamos entender que nós estamos vivendo no reino de Deus. E o reino, ele não é uma democracia onde você barganha com o governante aquilo que deve acontecer. No reino de Deus, a palavra do rei é a lei que rege o reino. E muitas vezes nós queremos os benefícios do reino, os direitos do reino, mas nós nos esquecemos dos deveres do reino. E se você que está aqui hoje, se você que assiste a gente pelo Facebook, quiser ser um cidadão do reino, você precisa entender que não adianta querer ser alcançado pelo bem do reino, se antes você não praticar os deveres do reino. Muito tempo atrás eu compartilhei aqui uma palavra, e foi uma palavra que norteou a minha vida durante muito tempo, que foi: eu me cansei de buscar promessas, quando eu entendi que cumprir princípios faz as promessas buscarem. Só que o grande problema é que nós nos convertemos e nós vemos para um evangelho de mar de rosa, onde a gente só quer ver a beleza das rosas, mas se você mergulhar um pouco tem espinho, mas espinho que vai trazer edificação. Um dia eu ouvi uma mulher dos Estados Unidos, o nome dela é Yvonne Peters, e ela estava falando sobre palavras que Jesus Cristo liberou em diversos momentos da sua vida ministerial na terra, e muitas dessas palavras foram palavras dolorosas, mas todas as vezes que ele dá o cajado, ele passa o bálsamo, e ele traz uma cura sobrenatural, sobre muito mais do que aquilo que doeu a palavra. Todos nós nos empolgamos quando Deus ele chega e ele fala bem assim na palavra: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É ou não é verdade? Todo mundo gosta desse tipo de palavra. Agora é quando Jesus fala bem assim: olha, se o teu braço te leva a pecar, arranca o teu braço fora, lança ele fora. Porque é melhor você entrar no céu faltando um braço do que no inferno com o corpo inteiro. Aí Jesus ficou pesado, hein? É ou não é verdade? Aí Jesus deixa de ser o Senhor e vira o carrasco. Não, gente, é amor. É porque ele prefere te trazer uma noção dura da realidade para te livrar do inferno, do que você viver uma vida foló de qualquer jeito e acabar ardendo no fogo da eternidade. Amém? E por isso eu quero falar hoje sobre um assunto que é muito doloroso às vezes para a igreja de Jesus Cristo. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diga glória a Deus. Enquanto vocês abrem, eu vou molhar o bico. Amém? Quantos já abriram, digam amém. Quem não abriu ainda, diga glória a Deus. Se você não está com Bíblia, você vai ter que ver se tem uma sobrando ali, porque eu não vou pedir para a pessoa que está do seu lado compartilhar com você, que a gente tem que respeitar a distância um do outro. Então hoje deu ruim para você. Quem já abriu, diga amém. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga comigo: se andarmos na luz, como Ele está na luz, aí sim, a comunhão perfeita, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todas as vezes que nós falamos sobre caminhar na luz, a gente fala só, normalmente, sobre aquela lição que nós damos para os nossos filhos. Olha, a mentira é do diabo, tem perna curta. É ou não é verdade? Então você tem que falar a verdade, menino. Se você mentir, o bicho papão vai vir te pegar. Só que na verdade a profundidade real dessa palavra, a realidade bíblica dela, é muito mais além daquilo que o nosso mero pensamento imagina. Por quê?
Porque a falta de luz no relacionamento da igreja de Cristo, a falta de clareza no relacionamento da igreja de Cristo, tem agido muitas vezes como um câncer que tem destruído relacionamentos. Vamos lá. Alguns dias atrás, eu estava conversando com um amigo, na fé, e ele falou bem assim: poxa, eu fiquei triste com uma coisa. Eu cheguei para ele e falei: o que foi que aconteceu? E aí ele chegou e falou bem assim: não, cara, é porque uma pessoa me procurou e falou que tal pessoa estava em pecado, estava fazendo tal coisa. Aí eu olhei assim e falei: meu Deus do céu, vai começar. E aí disse que essa pessoa fez tal coisa, e que aquela pessoa fez tal coisa, e que aquela outra pessoa fez tal coisa. Eu falei: cara, E aí, o que você fez? Ah, cara, eu fiquei muito triste, cara, eu fiquei decepcionado. Aí eu falei assim: cara, calma aí, você só ficou triste, decepcionado e parou nisso? Aí ele: sim. Eu falei: olha, aí onde está o grande problema. Você não pediu a essa pessoa liberdade para ir tratar com aquele irmão o que estava acontecendo, ou então para conversar com o líder dele, para o líder dele e tratar. Não, mano, sabe por quê? Ele me pediu segredo. Quantos aqui já passaram por alguma situação como essa? Levanta a mão. Não tenha vergonha não, church. Isso acontece direto ou não acontece? Aí sabe o que acontece? Aí você ouve aquela ladainha toda, seu coração se entristece com a pessoa, você fica com raiva. Quando você passa por aquela pessoa na igreja ou no seu trabalho, onde quer que seja que tenha acontecido a situação, você olha assim e fala: hipócrita, fariseu, sepulcaiado. É ou não é verdade? Mas você nem conversou com aquela pessoa para saber o que realmente aconteceu. Só falaram para você que aquela pessoa fez aquela coisa. É ou não é verdade? E eu cheguei para essa pessoa e falei assim: posso te falar uma palavra que eu procuro viver? Aí ele: pode. Eu falei: mano, primeiro, se é segredo, não precisa me contar. Mas se me contar, saiba que eu tenho uma responsabilidade em tratar a situação. Porque eu posso ficar com raiva dessa pessoa por causa de algo que você me falou, que você ouviu de uma outra pessoa. Então eu te digo uma coisa: se essa pessoa te procurar de novo para falar mal, mas não trazer evidências para você, procure essa pessoa e fala bem assim: olha, eu vou procurar a pessoa para tratar a situação, porque eu não posso permitir que o meu irmão morra no seu pecado. Aí ele: pastor, mas peraí, é muito pesado. Aí o irmão vai ficar com raiva de mim. Aí eu olhei para ele e falei bem assim: querido, a oração de Jesus Cristo em João capítulo 17 diz que ele fez um pedido muito claro. Ele falou bem assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, porque quando eles forem um, o mundo vai saber que tu és aquele, que eu sou aquele a quem tu enviou. Quantos que lembram dessa palavra? Ou seja, Jesus ele orou pela comunhão. Só que aqui em 1 João capítulo 1 versículo 7 fala que para nós caminharmos na pura comunhão, nós precisamos andar na luz. Vamos edificar a igreja, amém? Por que andar na luz? Se aquele irmão chega para o outro irmão e fala bem assim: ei, meu irmão, tudo bem, você está me falando tudo isso, mas eu preciso te trazer luz sobre algumas coisas. Nós precisamos caminhar na luz e tratar esse tipo de situação. Porque eu posso ficar com raiva dessa pessoa e eu nem sei o que realmente aconteceu. E aí? A treva, esconder situações, macumunar segredinhos e fofoca, é um câncer na igreja de Cristo. Mas para quem gosta desse tipo de situação e de atitude, você precisa saber de uma coisa. Você não, porque ninguém aqui gosta. Só a pessoa que está distante precisa saber de uma coisa: que o corpo de Jesus é sarado. O câncer nada mais é uma maldição que será lançada no inferno com aquele que multiplica. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala bem assim: aprenda a caminhar na luz. Quantos aqui já passaram por alguma situação de algum irmão falar de alguém que magoou ele, e aí você ouve a história do irmão toda, aí você ouve lá: é, meu irmão, fez isso, foi? É verdade? Fez esse negócio todo. É a posição do palhaço sapequinha, pode ficar tranquilo. Fez isso tudo?
Aí sabe o que acontece? Você olha, meu irmão, eu não acredito que essa pessoa fez isso com você não. Estou chateado agora. Aí a gente toma as dores do outro. Quem já passou por isso? Quem já tomou a dor do irmão? Quem já tomou? Levanta a mão. Eu já. Quem não levantar a mão, eu vou chamar de mentiroso. Porque eu acho que todo mundo aqui já tomou a dor de alguém. É ou não é verdade? E aí a gente se aposta do sentimento de dor da outra pessoa sem nem saber o que aconteceu. Porque nós não temos coragem de resolver as situações. Nós somos meninos. Palavra de Deus diz em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 testemunhas, de modo que qualquer acusação seja confirmado pelo depoimento dessas 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, trate ele como pagão e publicano. Jesus nunca falou para você pegar a raiva que você sentiu do seu irmão do dia que ele te machucou e sair compartilhando para o seu outro irmão. Porque Jesus não compartilha câncer, ele compartilha a vida. Você está entendendo? Quantos aqui estão entendendo? Mas por que, pastor Tiago, você está trazendo essa palavra hoje? Desde o dia que esse irmão compartilhou isso comigo, veio queimar no meu coração. Nós como igreja precisamos entender princípios que vão nos afastar de problemas de relacionamento. Porque tudo aquilo que é trazido à luz é solucionado. A luz, ela expõe aquilo que está nas trevas. A palavra fala que vocês são filhos da luz. Vocês não são filhos da dúvida. Quantos aqui estão entendendo? A próxima vez que o irmão me encher a paciência e que ele errar comigo, a palavra de Mateus 18, 15 ao 20 fala: procura teu irmão, vai entre ele e ti, e o repreende, mostra-lhe o erro. Não chega para o seu irmão best, mas é meu best friend forever. Tem esse negócio agora, né? Mas é meu chegado, pô. Confio em você, hein? Não estou contando mais para ninguém, isso que me machucou muito. Estou contando para você. É ou não é verdade? É ou não é verdade, igreja? De repente a igreja ficou silenciosa. Igreja pequena. É ou não é, igreja? Quem está comigo diz amém. Sabe, querido, procura o teu irmão, vai entre ele e ti, e o repreende. Não compartilhe as tuas dores, porque de repente o que aconteceu entre você e seu irmão foi só um mal entendido. Mas para a pessoa que você contar isso, essa pessoa, o seu irmão, pode parecer o pior assassino do mundo. Amém? Diga que a falta de luz é um câncer que não vai consumir a minha vida. Sabe por quê? Porque quando nós não caminhamos nesse princípio de luz para resolver os problemas, nós corremos o risco de destruir impérios, de destruir famílias, de destruir relacionamentos. Escute, a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo do versículo 1 ao 12, fala bem assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito mais rigor. Ou seja, não se empolga para virar mestre não, porque o que você ensinar vai ser cobrado de você. Amém? Todos tropeçamos de várias maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca do cavalo para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo, é ou não é verdade? Quem já andou de cavalo aqui? Pronto. Podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, que embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é o menor dos órgãos do corpo, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por apenas uma fagulha. Assim também a língua é um fogo e é um mundo de iniquidade.
colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Gente, olha que pancada. Quantos estão me entendendo? Igreja, nós precisamos aprender a viver princípios, porque senão um probleminha desse tamanho vai virar um incêndio que você não vai conseguir mais apagar depois. Esse seu medo que de repente você tem de tratar as situações, ele pode ser a causa da destruição da sua vida ou da vida de alguém que caminha contigo. Quando você tem coragem de olhar no olho e ser sincero e tratar as situações, ao invés de ficar compartilhando fagulha de guerra, de problema, sabe o que acontece? A palavra fala que você então mantém a verdadeira comunhão, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aquele que errou tem a oportunidade de viver arrependimento. Aquele que foi afetado pelo erro tem a oportunidade de exercer o perdão que Jesus Cristo liberou para nós. E então o nosso Pai que está no céu é glorificado. Quem está comigo, quem está entendendo? Diga amém. Essa palavra é um remédio para o corpo de Cristo, porque nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Aí eu cheguei para o irmão e falei bem assim: meu irmão, essa pessoa que te falou tudo isso aí, desse bocado de pessoa, vou te falar um negócio, ela precisa ler Ezequiel 33. Se você está anotando, marca aí esse versículo. Ah, por que, pastor Tiago? Vou te falar. Ezequiel 33 fala sobre a parábola do atalaia, ou sentinela. Quantos aqui já ouviram falar? Ah, pastor Tiago, o que eu tenho que fazer então? Eu estou dando a palavra de ensinamento hoje, tá, gente? Mas é para evitar muito problema na sua vida, em nome de Jesus, amém? Para que você rompa em fé, amém? E vai ter um grande avivamento na sua vida se você entender esses princípios, amém? Escute. Diz assim, Ezequiel 33, do versículo 1 ao versículo 9. Falei para ele, olha só a responsabilidade qual é aqui, a minha e a sua também. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, diga comigo, sentinela, profeta, diga comigo, atalaia, e ele ver a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, ou seja, chamar a atenção do povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar sua vida, este será responsável pela sua própria morte. Então, pastor Tiago, o que você está querendo dizer? Quando você vê alguém em situação de pecado, chama essa pessoa. Um livro que o apóstolo, eu praticamente derrubei, né? Não derrubei, não, estava repreendido. Peguei emprestado com ele, mas ele nem tinha terminado de ler. Fala sobre discipulado relacional. Tem um trecho do livro que fala sobre os muitos uns aos outros que são citados na Bíblia. E entre esses uns aos outros que a Bíblia cita, fala: exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje. A igreja tem liberdade para olhar para o irmão que está em pecado e falar bem assim: meu irmão, vem cá, entre mim e você, não vamos fazer circo não, eu quero conversar com você porque eu amo sua vida, eu não quero que esse pecado te mate, eu quero que a graça te restaure. Então, meu irmão, para de fazer isso, pelo amor de Deus. Aí você vai lá e você vai tratar o assunto com o irmão, né? Eu estou falando isso por amor a você, meu irmão. Que o atalaia, ele tem que tocar a trombeta quando vem a espada. Não é chegar para o outro irmão e falar assim: você ficou sabendo que tal irmão, ele estava na Lan House, ele estava acessando umas páginas daquele conteúdo mais quente, sabe, as lojas de pimenta na internet, né, conteúdo quente. E aí aquele irmão estava lá e o outro irmão pegou ele bem com a boca na botija, rapaz. Que absurdo, né? Como é que pode? Diz que é crente. É ou não é verdade? Não é assim que normalmente acontece, igreja? A Bíblia fala que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem os escândalos. E querido, a gente não precisa tornar um escândalo maior.
O nosso papel é chegar para quem cometeu o erro e falar: eu estou aqui como instrumento da graça de Deus para dizer para você a possibilidade de arrependimento na sua vida. Eu não estou aqui para expor o seu erro para as pessoas, mas eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, conta comigo para te ajudar a vencer essa tua fraqueza, essa tua debilidade. Deus me enviou como sentinela, como atalaia para te dizer: vale a pena continuar caminhando em santidade. Então fique firme, meu irmão. Essa é a palavra que Deus quer liberar através da boca dos seus filhos. Quantos aqui foram escolhidos como sentinelas do Senhor? Levanta a mão. Yes, amém. Veja só, na sequência fala bem assim: se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não trocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela, o atalaia, responsável pelo pecado daquele homem. Quantos entenderam? Se você não for lá, meu irmão, como essa voz que vai proclamar a restauração, o responsável pelo pecado vai ser você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala bem assim: deu ruim. Você entendeu sua responsabilidade, igreja? Quantos entenderam? Não adianta de dar um de João sem braço, de Tiago sem braço, de Maria sem braço. Não adianta. É responsabilidade sua ser instrumento de restauração. Porque a Bíblia fala que você é dispenseiro da graça, o lugar onde as pessoas devem encontrar a graça. Quantos aqui estão entendendo? Quem está comigo diz amém bem alto. Muito bem, eu pensei que alguém ia falar amém bem alto. Vamos lá. A sequência fala bem assim: filho do homem, escute você, igreja Betel, eu fiz de você atalaias, sentinelas para a nação, para o Brasil. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que de certo ele morrerá, e você não falar, nem dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu vou considerar você o responsável pela morte dele. Quantos entenderam? Amém. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio, para que esse se desvie de seus maus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá, e você está livre da responsabilidade. Diga glória a Deus. Está vendo como é fácil? Você não precisa segurar essa batata quente. Resolve esse problema, igreja. Deixa de ser bobo. Para de ficar compartilhando conflito. Para de ficar botando fogo no arraial de Deus. Em nome de Jesus. Porque esse é o corpo de Cristo. Isso não é um corpo de uma prostituta que qualquer pessoa toca e faz o que quer. Nós precisamos zelar pela igreja do Senhor. Nós precisamos cuidar da igreja. Para de ficar falando da vida dos outros. Para de ficar dando ouvido ao fofoqueiro. Bota ele na situação para resolver o problema. Foi homem para me falar, foi mulher para me falar. Tem que ser homem, tem que ser mulher para resolver. Vamos lá. Eita, Deus. Diga glória a Deus. A gente precisa matar o capeta pela língua dele. Amém? Diga glória a Deus. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Eu estou finalizando. Esse é o último versículo que eu vou compartilhar com vocês. Quantos aqui estão sendo edificados? Amém. Diz assim a palavra: há 6 coisas que o Senhor Deus odeia, e a 7ª coisa ele detesta. Deus odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Agora veja aqui a 7ª: a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Entendeu, igreja? Quem entendeu? Deus odeia quem semeia discórdia. Não é que ele odeia a pessoa, ele odeia a prática. Ele abomina essa prática. Deus quer exterminar a prática daquele que gosta de chegar bem assim. Ei, e tem uns meninos, está repreendido. Mas tem uns meninos que ainda chegam e falam desse jeito. Calma, igreja, segura sua onda, não ri, tá bom? Tem uns meninos que ainda chegam e falam bem assim: mano, preciso te contar um babado. Não é verdade?
Meu filho, por que não arruma um babador e resolve o problema da babação? Pelo amor de Deus, para de ser fofoqueiro. Para de ser fofoqueira. Quantos aqui estão recebendo isso em nome de Jesus? É crescimento para a sua vida, tá? Para o seu ambiente de trabalho, para a igreja. É crescimento para a escola onde você está, na faculdade onde você está, nos teus relacionamentos. É crescimento para você. Deus vai te colocar no nível além, sabe por quê? A palavra fala que aquele que consegue dominar a língua, ele se torna perfeito, capaz de dominar o corpo todo. Diga glória a Deus. Amém? Para terminar, eu quero contar para vocês um testemunho que uma mulher contou um dia. Ela fazia parte de uma associação. O pessoal do Ministério Louvor pode subir que eu já estou finalizando já. Ela fazia parte de uma associação da liderança de uma igreja. E ela contou esse testemunho. Um belo dia era o culto de ensino como a escola bíblica dominical. Estava acontecendo aquele período. Isso aconteceu, tá, gente? Um fato. Olha para o irmão que está do seu lado e fala bem assim: seja cuidadoso, porque existe pessoas, famílias, relacionamentos em jogo quando você não sabe o que fala. Presta atenção. Aí estava acontecendo o culto, a escola bíblica lá, acontecendo. Aí uma irmã novinha levantou, falou: eu gostaria de pedir perdão à igreja, eu preciso falar uma coisa, urgente. A pessoa falou assim: mas como assim? Não, eu preciso falar com a igreja. Aí alguém sem juízo, que não perguntou primeiro antes o que era para averiguar a situação, entregou o microfone na mão dela. Ela falou bem: você sabe o que foi? Eu preciso confessar esse pecado, porque senão eu vou para o inferno e o pastor vai para o inferno. Eita! Ei, lasqueira, né? Quando você fala em lasqueira assim, toma cuidado para não gostar do babado. Presta atenção. Eu preciso confessar isso, porque senão eu vou para o inferno e o pastor também vai para o inferno. Aí a igreja toda estatelou, estava no período de escola bíblica dominical, depois ia ter o culto normalmente, né? Depois do ensino, não era assim, apóstolo, antigamente? Ia ter a palavra depois, toda aquela, né? A liturgia do culto ia seguir normal. A igreja ficou assim, estatalada. Meu Deus. E a mulher falou bem assim: é porque eu sou a amante do pastor, eu não posso deixar que ele vá para o inferno. E começou a chorar e falar aquilo, né? Rapaz, na hora a esposa do pastor desmaiou. Aí o pastor levantou e falou: minha filha, você está maluca? O que você está fazendo? Não, eu não posso deixar você ir para o inferno, não. Eu tenho que confessar. E falou desse jeito. Sabe o que aconteceu? Não teve mais culto. Isso a gente não precisa explicar, não é verdade? Acabou o culto. Gente, isso aconteceu, tá? Aí pegaram aquela mulher, a esposa do pastor, o pastor, levaram para uma sala reservada. E aí colocaram a mulher do pastor na frente da mulher e falaram: ô minha filha, pelo amor de Deus, se isso é uma mentira, fala. Você pode garantir o que você está falando? Ela falou bem assim: eu posso. Eu vou dizer para a senhora uma coisa que só a senhora sabe. Mas como assim, minha filha? Fala. E a mulher chorando, a esposa do pastor lá, desmaiar, levantar, desmaiar, levantar, desmaiar, levantar. E aí ela chegou e falou assim: aí, presta atenção. Tem uma marca de nascença na genital do seu marido. Isso aí só você pode conhecer. Aí na hora a esposa do pastor falou bem assim: é verdade. Sabe o que aconteceu? Aquele homem perdeu a credencial de pastor daquela instituição. O casamento dele acabou. Não tinha como fugir, é ou não é verdade? Tinha como fugir dessa situação, igreja? Sim ou não? A esposa separou. Aquele homem, ele tinha um terreninho, uma chácara, ele foi morar lá sozinho. Os filhos tomaram raiva dele, ódio dele. O ministério daquele homem acabou. 20 anos depois, escute isso. 20 anos depois, estava tendo uma convenção dessa determinada igreja, denominação. E o pastor presidente estava na cidade em que havia acontecido aquele caso. E aí sabe o que acontece? Uma senhora, mulher já feita, já senhora, cabelos brancos,
com câncer terminal, manda uma mensagem para a associação da igreja falando: eu preciso falar com o pastor presidente, eu já estou quase morrendo, ele está aqui, eu preciso falar com ele. Quando o pastor chegou lá, 20 anos depois, olha para aquela mulher, fala assim: minha filha, o que você quer falar? Ela falou bem assim: pastor, o senhor lembra de um caso que aconteceu de uma menina que falou que era amante do pastor? Lembra? Ele falou: sim, lembro. Eu sou essa menina, já não sou mais tão menina, mas fui eu. Eu preciso contar uma coisa para o senhor. Naquele período eu estava apaixonado por ele, apaixonada por ele. E ele teve uma enfermidade que ele foi levado para um hospital, que uma amiga minha era enfermeira-chefe. E eu pedi para ir lá visitar, ela me deixou ter acesso. E quando eu tive acesso à UTI onde ele estava só aquele roupão de cima. Eu não resisti, pastor, eu estava apaixonado. Eu levantei a coberta e olhei o corpo dele inteiro. E eu descobri que ele tinha uma mancha perto da genital. E eu queria aquele homem para mim. Então no dia de culto eu fiz tudo que eu fiz, porque o Senhor já conhece a história. Só que aquele homem, ele nunca teve um contato comigo sequer. E eu preciso confessar isso, porque senão verdadeiramente agora eu iria para o inferno. Queridos, olha o nível dessa situação. Estou contando para vocês uma história, não. Estou falando para vocês já o que aconteceu. Esse pastor presidente foi lá visitar, liberou uma palavra para a vida daquela mulher, conforme o Espírito lhe direcionou, orou por ela, saiu dali, chamou toda a comissão e a associação da igreja que estava reunida e falou: nós precisamos ir lá no sítio dele. Refizeram uma credencial, imprimiram e levaram lá naquele sítio, naquela chácara. E aí o pastor presidente falou: opa, tudo bom? Ele: tudo bem, com aquela cara triste. Ele falou: eu preciso falar com você, porque aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Eu sei quanto tempo o senhor passou aqui, depois daquela situação, como o senhor deve ter ficado triste. Mas a mulher que fez aquilo com o senhor, ela me chamou hoje para confessar, porque ela estava com câncer em estado terminal. E ela contou toda a verdade, que na verdade nada aconteceu entre vocês. E nós estamos aqui para te devolver a credencial de pastor. Aí ele olhou com o olho cheio de lágrima para o pastor presidente e falou bem assim: tudo bem, mas eu quero pedir mais uma coisa. Você tem como devolver junto a minha família, a minha esposa? Só que a esposa já tinha se casado. Aí o pastor falou: é impossível fazer isso. Ele falou: então eu não quero mais o ministério. Eu não vou ter suporte para viver. Aquele homem desistiu, não deveria ter desistido. Amém? Eu estou aqui para exaltar o erro. Mas vocês viram o que uma mentira, o que a falta de luz pode fazer na vida de uma pessoa? Quantos aqui entenderam isso? Eu não sei se você é daqueles que dá ouvido a histórias negativas, ou se você já por algum momento foi aquele que conta histórias negativas. Mas eu quero convidar toda a igreja nesse momento a ficar de pé. De repente você tenha sido alvo dessas mentiras, de coisas parecidas com essa. Eu não sei se ainda está transmitindo, mas você que está em casa deve ter sido alvo de repente. Ou de repente você contou alguma mentira que afetou a vida de alguém. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ei, eu quero dizer para você que hoje você tem a oportunidade de resolver o problema que aquela conversa maldita gerou. Hoje você tem a oportunidade de pedir perdão se algum dia você contou alguma mentira a respeito de alguém que afetou a vida dela. Peça ao Espírito Santo que te lembre disso. Hoje você tem a oportunidade de liberar para alguém que de repente fez isso com você. Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Sabe por que eu compartilhei hoje um princípio que muitas vezes é doloroso ouvir com vocês? Porque eu quero que vocês alcancem as promessas, ou melhor que isso, eu quero que as promessas alcancem vocês. E só através do cumprimento desses princípios é que nós podemos viver toda a plenitude da promessa de Deus. Amém? Você, para colocar suas duas mãos no seu coração, fechar o seu olho. Vocês também, tá? Todo mundo, nós não vamos ter música, tá bom? Nesse final. Quero pedir a Demi para levantar esse BG. Esse pad.
Eu quero te levar agora a refletir. O Espírito Santo está aqui. Quantas vezes aconteceu alguma situação que alguém teve a vida drasticamente afetada por causa de uma meia-verdade e que você acabou fazendo parte disso, como atalaia, como sentinela? Sua posição de repente deveria ter sido outra. Hoje há uma oportunidade de mudar essa história, de corrigir essa conduta em Cristo e ser mais parecido com Ele. Jesus, ele não tem medo de tratar situações. Ele se encontrou com uma mulher em Samaria, no poço de Jacó, e no final da conversa com aquela mulher, ele falou: vai, chama teu marido, vem para eu continuar conversando com você. Ela falou: eu não tenho marido. Ele bem sabia. Ele falou: verdade, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. Jesus tratava situações dolorosas, mas com a intenção de trazer cura. Aquela mulher tinha ido lá para buscar água, ela largou lá o cântaro e foi anunciar a verdade, que Jesus havia se encontrado com ela. Jesus mudou a história daquela mulher, Jesus não a condenou. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida hoje. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, traga agora a memória dessa pessoa. Qualquer situação que ela tenha vivido, Pai, que possa ter gerado dores e sofrimento a um terceiro, a uma outra família. Pai, eu quero te pedir pela unção do Teu Espírito Santo que o Senhor perdoe, se acaso foi ela quem gerou, se acaso foi ela a afetada por determinada situação. Deus, eu quero orar e pedir: traz o Teu bálsamo, cura a ferida. A Tua palavra diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Senhor é a nossa justiça. Nós precisamos simplesmente confiar em Ti, buscar primeiro o reino dos céus e a justiça que procede do Teu trono, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Eu peço agora, Espírito Santo, traga quebrantamento sobre a Tua igreja. Traga mudança de atitude a partir do conhecimento desse princípio, para que nós como igreja possamos crescer e chegar, meu Pai, um pouco mais perto da estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, a semelhança de Cristo. Que nós possamos, Deus, revelar a Tua glória através de toda a Tua luz e de toda a Tua verdade. Esse é o desejo do nosso coração. Coloca a sua mão bem forte no seu coração. Fala: Deus, se em algum momento eu emprestei o meu ouvido a fofocas, a mentiras, eu te peço perdão, Pai. A Tua palavra diz que o crer vem pelo ouvir. Eu falei algo que não devia, de algum conhecido meu, de algum parente meu, de algum amigo meu, de algum colega meu. Me perdoa, porque eu quero ser um porta-voz da Tua verdade, em nome de Jesus. Coloca a sua mão como quem recebe. Deus, eu quero declarar o perdão do Senhor. A palavra fala que a nós nos foi dada a autoridade de perdoar pecados em Teu nome. Em nome de Jesus, para aquele que sente o peso de alguma situação como essa, eu quero declarar sobre a vida deles o Teu sangue, e declarar em nome de Jesus que há um novo tempo se iniciando a partir de hoje na vida desse irmão, dessa irmã, daqueles que nos assistem pelo Facebook, e que a Tua verdade seja o elemento que glorificará o Senhor em nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração. Assim nós Te adoramos e Te glorificamos em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor.